A Unicast tem o prazer de receber aqui um dos fundadores, Denis Paz Barreto. Bem-vindo. Obrigado novamente aí pelo convite. A Uni inovando no mercado de várias formas. Desde a ideia, o conceito, a cultura da empresa, como o seu primeiro evento que vocês estão trazendo para Belém, não é isso, Denis? Exatamente. A UIN, a proposta dela é ser uma escola de negócios, mas ao mesmo tempo também desenvolvimento de pessoas e network. Então, a gente compõe a nossa estratégia, o nosso ecossistema de várias iniciativas, né? Uma delas, por exemplo, é essa questão de eventos. Então, a gente está trazendo palestrantes, né? Trouxemos ontem, hoje e amanhã, são 3 dias de imersão em IA com pessoas vindo de todas as áreas ou de todas as partes do país. Tem gente que vem de Curitiba, palestrantes, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Tem uma que mora no Canadá e tem ponte aérea entre Canadá e Florianópolis. Então, tem gente que traz conhecimento para cá de todo lugar da Terra, né? Vamos chamar assim. Quando vocês pensaram em trazer um formato de IA, que é a Medical, específica para essa área da saúde, por que vocês pensaram especificamente na área da saúde? O nosso evento de ontem, né, que foi o IA Medical Day, ele foi muito importante porque a área da saúde, principalmente a área do atendimento, né, a área da clínica, também a área de diagnóstico, a gente teve também temas voltados para diagnóstico por imagem, né? Ela tem impactado muito o dia a dia do médico, né? E a gente estava comentando ontem com um médico e estava dizendo assim, Denis, estou com saudade quando o paciente entrava no consultório e falava, doutor, eu dei uma olhada no Google, né? E o Google falou isso aqui da minha doença. Hoje ele chega no meu consultório trazendo um documento impresso com várias impressões diagnósticas, alternativas de tratamento e pedindo já para o médico só passar a receita, né? Então, como é que o profissional de saúde, o médico, vai lidar com esse novo comportamento do seu cliente, né? E ele não pode também dizer que a IA não pode participar dessa jornada, vamos chamar assim, da saúde, porque um modelo desse de linguagem, que a gente chama os LLMs, né, com o ChatGPT, o Gemini, o Claude, eles foram treinados com todo o conteúdo produzido pela humanidade, também produzido pela humanidade ligados à área da saúde. Então, esses agentes de IA, essas IAs generativas, lá leram mais conteúdo do que o médico leu na vida inteira, artigos científicos, por exemplo. Então, não tem como dizer que, de repente, um paciente está trazendo uma informação que o médico não conhecia e não vai aceitar. Então, de alguma forma, ele tem que aceitar e dizer assim, olha, vamos olhar isso com calma, isso pode ser um coadjuvante aqui na nossa caminhada para o seu tratamento. Então, esse é um desafio. O outro é o diagnóstico por imagem, né? As IAs têm acelerado muito. Ontem, no nosso tema, discutiu muito isso, como ele acelera o processamento de imagens e os pré-laudos. Então, o radiologista que dizia que a profissão está fadada, o radiologista está sendo um especialista agora de IA porque ele tem que conhecer como a IA funciona para ajudar no dia a dia dele da produtividade. A gente até conversava ontem com um dos palestrantes e aí ele citou a questão da própria anamnese, que hoje a IA ajuda muito, né, a traçar perfil, a trazer um conceito ali mais, não diria concreto, mas algo muito mais rápido, né, com poucas informações da pessoa, mas ainda existem muitas barreiras da classe médica no Sim. uso da inteligência artificial. Após o evento de ontem, o discurso, tu conseguiste identificar que o discurso mudou? Consegui. E, de fato, essa sua observação, eu tive um depoimento de um médico. Ele falou, Denis, o meu tipo de consulta é uma consulta muito detalhada e eu tenho que tomar muita nota. E eu saí daqui com a certeza que eu vou ter que ter um agente de IA, uma ferramenta de IA, que vai, ao meu lado, ouvir essa consulta, gravar e transcrever e já jogar para o prontuário. Em troca disso, eu vou oferecer para o paciente o quê? 100% da minha atenção. Então, em vez de eu ficar ouvindo, escrevendo, digitando, ouvindo, levanta o olhar e abaixa o olhar para escrever, eu estou olhando o meu paciente, porque eu tenho meu repertório, eu tenho meu conhecimento prévio de como médico, do meu histórico, da minha formação, de encaminhar uma boa entrevista com o paciente e deixar o lado da automação, o lado de trabalhoso de escrever ou digitar, para uma IA. Então, quando acaba a consulta, já está no prontuário médico todo o resumo, toda a anamnese, toda a consulta feita. Eu trato só de olhar o paciente com mais cuidado. E uma outra coisa, a IA nunca vai substituir isso, o olho no olho, não vai pegar no paciente para saber se ele está com febre, como é que está a textura da pele, né? Então, essas informações, o médico, o profissional,
Tem que estar, mas a IA vai ajudar nele, por exemplo, nisso, né? Ajudar na produtividade. Então fica aquela sensação de que a UIN está caminhando certo. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, a gente já entende que nesses últimos 3 anos, né, que as IAs generativas surgiram no mercado, as pessoas já sabem como usar. O negócio agora é como usar melhor ela, como um coadjuvante no seu dia a dia do seu negócio, no caso da saúde, no dia a dia do seu consultório, e até mesmo trazendo insights. O médico não pode dizer não para uma IA. Se ele tem também uma dúvida sobre uma questão que ele tem que abordar com o paciente, por que ele não pode perguntar para a IA e a IA trazer mais ideias? Advogados estão fazendo isso. Eu dei um treinamento no escritório de advocacia no meio do ano passado, que ele tinha 3 ideias para abordar um tema de um processo que ele iria atender um cliente dele, e junto com a IA nós encontramos mais 5 alternativas. Ele ficou com 8 possibilidades que ele não tinha pensado. Então essa ajuda que a IA pode ter de trazer insights, ela vale para qualquer profissão, né? Para medicina, para o direito, para engenharia, para arquitetura, para a área financeira. A IA mastiga números como ninguém consegue trabalhar com números. Então, analisar grandes relatórios, grandes planilhas e trazer análises muito rápidas, isso aí ajuda, aí o ganho de produtividade é imenso. Você pode dedicar o seu esforço cognitivo na criação, né? Mas uma mensagem é sempre importante. A palavra em inglês é the human in the loop. O humano tem que continuar entre a tarefa e a IA. O julgamento é do humano. Você falou sobre o Google, né? E muitas pessoas ainda utilizam, óbvio, não vai deixar de utilizar o Google. E aí, quando houve até uma certa brincadeira que diz assim, eu não vou colocar lá no Google porque ele já diz que eu tô com câncer, que eu tenho poucos dias de vida. E aí, quando a inteligência artificial te dá um diagnóstico, te dá a possibilidade até de como fazer o tratamento, te dá ali indicações de medicações que você pode fazer, porque de fato ela faz isso, né? Sim. Como é que a gente pode manter o equilíbrio entre isso? Como é que a UIN identifica essas possibilidades dentro da inteligência artificial? Até porque a gente pode dizer que ali o Google já era um treinamento, né, para essa inteligência artificial que a gente tem hoje, bem mais ágil, com muita mais informações. Como é que a UIN vem como uma forma de equilíbrio entre essas duas partes para fazer com que as pessoas utilizem de maneira correta a inteligência artificial no dia a dia? Eu vou te responder em 2 partes. Tá. A primeira parte é esse terror que o Google trazia, né? A pessoa submetia lá um exame, um sintoma, e o Google já dizia que a pessoa estava com câncer e que ia morrer, né? Ontem, em uma das palestras, o palestrante falou o seguinte, e é um caso real, né? A pessoa submeteu ao Google a um sintoma e submeteu ao ChatGPT, né? Tudo que ela estava sentindo. E ela comentou com o médico que ela acreditou muito mais no ChatGPT porque a resposta do ChatGPT foi mais fofa. E essa resposta fofa deu o conforto que ela precisava para ela ir ao médico e ouvir a mesma resposta fofa do médico. Então, o ChatGPT e o profissional de saúde estavam alinhados em relação a como abordar o paciente, né? E o Google é uma máquina que só responde links, né? Pega a primeira resposta mais usada ou mais buscada para levar para a pessoa. Não necessariamente era o problema daquele paciente, né? Então, isso tem acontecido. E esses modelos de linguagem são feitos sempre para agradar o ser humano, né? Então, a resposta fofa acalmou o paciente até ir para o médico e viu que não era um problema tão grave assim, né? E como é que a UIN entra nisso? A UIN entra nisso capacitando, dando ao médico essa possibilidade de imersão. Aí eu aproveito para falar das nossas trilhas, né? Que é o produto que nós estamos entregando ou apresentando ao mercado aqui, a partir desses nossos eventos de 3 dias, que é a possibilidade da imersão. Então, vai ter uma imersão em saúde, IA em saúde, durante 4 meses, com encontros quinzenais, onde o profissional de saúde vai poder criar o seu próprio agente, entender como funciona uma IA, experimentar uma IA ajudando ele na anamnese, na consulta clínica, e ele ter a segurança de que ele pode caminhar em paralelo com uma IA na sua profissão, no seu dia a dia, no seu atendimento. Perfeito. Vamos lá. Como especialista, né, que você é de inteligência artificial, qual é o ponto central para que seja incorporada a medicina de forma consistente, ética e alinhada às necessidades das instituições e dos profissionais? Olha, eu digo o seguinte, no final do dia, quem vai assinar a receita e vai carimbar é o médico. Então, a responsabilidade pelo sucesso do tratamento daquele paciente ou não recai sobre o médico.
Então, se ele tem que usar a IA de uma maneira ética, de uma maneira correta, e por isso eu volto a dizer que é importante ele conhecer como essa ferramenta funciona, porque no final do dia, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do médico. Agora mesmo, antes de eu descer para o nosso encontro, tem um palestrante lá em cima falando o seguinte, né? A IA, ela erra. Às vezes ela erra, ela alucina, como, né, é o jargão mais usado, em 30% das vezes. Então, o médico não pode se permitir errar em 30% de um atendimento ao paciente, que isso vai corresponder entre vida e morte. Então, na medicina, ela é uma grande alavancadora de produtividade, no sentido de organizar, no sentido de trazer insights terapêuticos, no sentido de ampliar o conhecimento do médico, mas no final do dia, né, o humano tem que estar no meio do caminho, porque a IA não vai ser presa, a IA não vai ser processada, né? O médico vai estar assinando ali aquele laudo ou aquela receita. Verdade. Denis, quais os próximos passos da UIN? Teremos mais eventos com esse foco? Vocês vão diversificar um pouco mais? O que a gente pode esperar? A gente estava focando a UIN nessas trilhas, nessas jornadas de conhecimento. Mas depois do evento de ontem e de hoje, já estão pedindo para a gente fazer mais eventos. Então, podem esperar mais eventos, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai caminhar no nosso ecossistema, como eu falei para você. Trilhas verticais, que a gente chama de trilhas setoriais, onde áreas do conhecimento humano, como direito, como gestão de negócios, como área financeira, com área de empreendedorismo, vão ter oportunidade de se capacitar de uma maneira imersiva. Além disso, nós temos dentro da nossa estratégia um projeto que chama Win Future. O que é o Win Future? É a Win chegando perto do jovem que está ainda no ensino médio ou acabou de entrar na faculdade, para ele aprender a empreender usando a IA como uma ferramenta de suporte. Além disso, nós vamos ter um projeto chamado de projeto Stark, né? Até uma analogia com o Tony Stark, né? E com o Jarvis, que é aquele agente de IA que ele tem, que conversa com ele, que resolve tudo. O que é isso? O nosso projeto Stark é uma imersão em 2 dias para executivos de alta gestão aprenderem a usar IA para poder entender um caminho melhor dentro da implantação de uma IA na sua empresa. E além disso, nós temos já formada a Wintech, que é a nossa consultoria. Então, uma empresa precisa implantar IA dentro da própria empresa, ela vai chamar e a gente, com os nossos consultores, com os nossos programadores e desenvolvedores, vamos customizar uma implantação de IA para aquela empresa. Perfeito. Um minutinho só para você fazer um convite para quem ainda não segue a UIN, para quem ainda não conhece a UIN, passar a seguir Nos e conhecer procure a mais. gente nas redes sociais, né? O nosso arroba no Instagram é @win.business.school. Lá você vai encontrar todas as nossas trilhas, todas as nossas jornadas, tudo de mais importante para você caminhar e imergir dentro desse mundo da inteligência artificial. Não tem volta, né? É uma tecnologia de uso geral, como outras que surgiram na humanidade desde a Revolução Industrial, que em menos de 3 anos tem mais de 1 bilhão de usuários. Não existe outra tecnologia que teve uma adoção tão rápida. Então, é um caminho sem volta. O que eu posso dizer é isso. Teste, experimente, use e venha para o IN para você usar com tranquilidade e com segurança.